Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é do T. Harv Eker. Nós estamos na segunda parte do livro, no arquivo de riqueza número 16, onde ele está falando sobre zona de conforto. Ele disse que o tamanho se a gente estiver na nossa zona de conforto, o tamanho dela é o tamanho da nossa zona de riqueza, porque a gente fica desconfortável, sabendo que está desconfortável, até mesmo que inconscientemente, na zona de conforto, porque a gente tem medo de arriscar. Mas ele disse ali no vídeo anterior que se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Porque aí ele explicou que a gente vai entrando para a zona, a gente já não está confortável, a gente sabe que a gente precisa sair daquela zona que está confortável, entre aspas, porque a gente está crescendo, porque ela não nos comporta mais, porque a gente tem que crescer, para crescer a gente tem que enfrentar o desconhecido e tem que criar uma nova zona de conforto, e isso é incessante, acredito eu. E ele contou ali um exemplo de uma pessoa no seminário que veio e disse a ele depois do seminário, porque ele anunciou que faria um outro, onde ele passaria a mais detalhes, onde ele iria mais a fundo nessa apresentação, disse que faria um outro ali em uma outra cidade no Canadá. E esse homem veio e falou para ele, olha, eu tenho amigos que fizeram esse seminário que você vai dar lá nessa cidade e que transformaram completamente a vida, estão muito melhor financeiramente em todos os setores, resumindo o que ele disse em outras palavras, porém eu não vou poder ir porque é longe. Eram 3 horas de carro, de acordo com ele. E aí ele disse que esperou que ele falasse e depois explicou a ele que enquanto ele se deixar tolher por qualquer que seja o obstáculo, entre aspas, digamos essa palavra, então ele nunca vai conseguir aumentar também a zona de riqueza dele. Ou seja, uma das partes do segredo da mente milionária é saber que quando a gente começa a se sentir desconfortável ali na nossa zona de conforto, é que está na hora nós estamos a vida dizendo, olha, você tem que se expandir, saia dessa zona de conforto que você vai encontrar uma que vai te caber muito melhor, vai ser muito mais confortável do que essa, até que começa a ser desconfortável e aí a gente sai para outra e é assim que se dá a evolução. Então ele concluiu ali no vídeo anterior, o princípio de riqueza foi: você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. E a última frase foi: não se esqueça que se você tiver um grande recipiente, que é a sua zona de conforto, o universo terá prazer em enchê-lo. As pessoas ricas e bem-sucedidas possuem zonas de conforto muito amplas e as aumentam constantemente para poderem ganhar e conservar mais riqueza. Ou seja, cada vez que a gente se arrisca, a gente salta no desconhecido, a nossa zona de conforto verdadeira se expande, porque nós nos expandimos também, nós crescemos, nós evoluímos, e aí quanto mais larga for a nossa zona de conforto, mais riqueza a gente vai ter, porque o universo vai sempre enchendo. E se a nossa zona de conforto ela é ali comprimida, ela é pequena, a nossa riqueza também será. Foi isso que ele explicou. Continuando então, embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimento do que qualquer outra coisa neste mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto 2 coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. Nossa, um decreto desse, acho que dá bem para a gente pensar e jogar a nossa vaca no precipício, né? Eu contei
a historinha que eu li em um livro, essa parábolazinha do sábio que estava andando ali com o súdito e passou, viu uma família ali que tinha uma vaca que era tudo que eles tinham. Eles pegavam o leite daquela vaca e vendiam metade para comprar coisas que eles não produziam ali, e o restante transformava ali em derivados para se sustentar, mas vivia naquela zona de conforto do básico. Aí ele jogou a vaca deles no precipício e o súdito não entendeu, falou, mas como o senhor fez isso com eles, agora como é que eles vão sobreviver? E aí eles passaram ali depois de um ano e eles estavam super prósperos. Por quê? Porque o sábio, na verdade, fez um grande favor a eles, tirou aquilo que eles tinham, que era de onde eles tiravam o mínimo, e os obrigou a alargar a zona de conforto deles, e aí então o universo encheu com mais coisas. Eu acredito que seja isso, em outras palavras, que ele está explicando aqui. Então, se a gente não tem essa força de vontade que o Napoleão Hill diz ali no livro, eu não sei se é no Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, ou no Pense e Enriqueça, eu fiz os dois, eu deixo as duas playlists aqui se você quiser ver, que tudo isso que a gente pode fazer, mudança de pensamento e tudo mais, a conscientização, tudo passa pela força de vontade, tudo passa pela vontade, porque só depende da gente. Se a gente não tiver vontade, se tiver bom ali mesmo, tá? Tem que ter o mínimo. Mas se eu estou contente em apenas sobreviver e não viver, então tudo bem, então tudo passa pela força de vontade. Então, se a gente não tiver essa força de vontade para fazer essa mudança, então o conforto aniquila. Ele disse que nunca viu ninguém morrer de desconforto, mas que ele aniquila tudo o que a gente, ideias, oportunidades, ações, e tolhe qualquer crescimento do que qualquer outra coisa nesse mundo. E que se a gente, com isso, a gente nunca vai ficar feliz, nem nunca vai ser rico. A felicidade não é obtida como uma vida mais ou menos satisfatória, ou não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, ou seja, apenas sobrevivendo, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Então, bem explicado aqui, não é assim que a gente vai, se a gente quer ficar rico ou ser feliz, não adianta. Se a gente estiver ali no mínimo, apenas sobrevivendo, não vai acontecer. É só quando a gente se expande e a gente coloca então ali para jogo o máximo do nosso potencial. Tente fazer o seguinte: na primeira ocasião que se sentir desconfortável, indeciso ou intimidado, em vez de se encolher ou se refugiar na segurança, siga em frente. Observe e vivencie as sensações de desconforto, reconhecendo que são sensações, são apenas sensações, incapazes de detê-lo. Insistindo tenazmente, apesar do desconforto, você acabará atingindo a sua meta. E por que ele diz que a gente deve insistir? Porque o que faz a gente parar ali, como ele já disse também nas páginas anteriores, é o medo. E o medo, se a gente volta a entender que nós estamos em uma realidade dual, onde uma ponta é uma coisa e na outra ponta é outra, o medo então é oposto à fé. Então a gente sabe, ele disse ali também que nós não devemos, ele comparou o medo a uma serpente, que a gente não deve aniquilar a serpente, matá-la, não aqui não deve, não tem como, faz parte do pacote. Então, que a gente deve domar. Então, se a gente aprende a surfar ali entre as duas, quando tem que passar ali pelo desconhecido, a gente entende que do outro lado está o oposto, do outro lado está a fé. Se eu tenho confiança, então eu consigo esse equilíbrio, aí eu não preciso matar o medo, aí eu preciso apenas domá-lo, mostrar a ele o tamanho da minha coragem. E por isso que ele diz, insistindo tenazmente, apesar desse desconforto, com o medo, você acabará atingindo a sua meta. Não importa se o desconforto não diminuir. Na verdade, se isso acontecer, considere esse fato um sinal para elevar o seu objetivo, porque no momento em que se sentir confortável, você vai parar de crescer. Repito,
para avançar até o máximo do seu potencial, é necessário que você viva no limite das suas possibilidades. Nossa, e ele não deixa nem meio termo, né? Ele diz para a gente, quer, é assim, é assim. Se quer realmente entender o segredo de como ser rico em todos os setores da sua existência, de como viver e não apenas sobreviver, então você precisa viver o máximo do seu potencial. E para isso você tem que viver no limite das suas possibilidades. Ou seja, quando a gente começar a se sentir confortável, a gente vai parar de crescer. Então a gente tem que estar sempre em movimento. E como somos criaturas de hábitos, é necessário praticar. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto. E haja quando não estiver com vontade de fazer isso. Um exemplo ótimo desse deve ser aquela hora de sair da cama, não é? De manhã, especialmente se tiver um frio, se tiver chovendo. E aí tá tão quentinho ali, não é? Alguém tem vontade de sair? Então, eu acredito que tudo para viver no limite das nossas possibilidades, a gente tem que estar fazendo tudo ali nos pequenos detalhes, são detalhes. Se a gente vai negligenciando os pequenos detalhes, por exemplo, a pia está cheia de louça, mas a gente vai dormir, não, eu deixo para amanhã. Eu acredito que na minha forma de entender apenas, eu acredito que fica mais fácil quando a gente começa pelo detalhe, que parece que que parece que não influencia, mas que é ali a base de tudo, eu acredito. E então ele diz, e haja quando não estiver com vontade de fazer isso. Desse modo, você passará rapidamente a um patamar de vida mais alto. No processo, não deixe de verificar com regularidade a sua conta bancária, porque eu lhe garanto, ela estará crescendo com muita rapidez também. A mente humana é uma excepcional romancista. Ela inventa histórias incríveis, em geral baseadas em dramas e desastres, a partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. O escritor Mark Twain explicou o assunto com toda clareza. Já tive milhares de problemas na vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Ou seja, a gente inventa um problema na cabeça, sofre com ele e nunca acontece. Eu lembro ali do livro do Donald Walsh, Conversando com Deus, quando Deus diz, e vocês são tão imaginativos, como ele diz aqui, a mente humana é uma excepcional romancista, que até inventaram que Deus tem um oposto, que é o diabo, que os dois lutam e que Deus perde. Ele diz isso lá no livro Conversando com Deus. Eu deixo aqui também, eu fiz uma playlist com o número 1, é uma quadrilogia, são 4 livros, mas eu fiz só um que fala do geral das mazelas humanas, é muito interessante. Uma das coisas mais importantes a entender na vida é que você não é sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você, tanto quanto a sua mão. Olha que interessante essa comparação que ele faz, então. Se nós somos seres infinitos divinos e nós estamos habitando esse corpo, então a nossa mente é tão parte de nós como essência como a nossa mão. Uma pergunta para provocar o seu raciocínio. E se a sua mão fosse como a sua mente? Ela estaria em toda parte, dando tapas em você o tempo todo e falando sem parar. E o que você faria? A maioria das pessoas responde, eu a cortaria fora. Mas se a sua mão é uma ferramenta poderosa, por que você se livraria dela? A resposta certa, evidentemente, é: você gostaria de controlá-la, manejá-la e treiná-la para trabalhar a seu favor e não contra você. E olha que forma interessante de entender a mente, não é? Então não é isso de estar calando a mente, é impossível, como extinguir o medo.
tá tudo aí no pacote para que a gente possa crescer junto, porque também lá no livro do Donald Walsh ele disse é experimentação, como é que lá onde tem apenas luz, a pessoa vai entender que ela é luz, ela tem que vir para onde tem treva, onde tem sombra, ela vai trafegar entre as duas e vai aprender como se equilibrar entre as duas, para sair do outro lado limpa, depois de ter passado por vários lodossais, para sair do outro lado brilhando, depois de ter entrado na treva várias vezes, porque é assim que fica interessante, não é? É assim que vem o mérito, é assim que dá, sei lá, que dá o sabor, não é? De chegar lá do outro lado completamente como uma gincana, consegui, terminei. Então aqui firme e forte. Então é como se a nossa mão, se a gente não controla a nossa mão e ela está nos dando tapa e enfia, entrando em qualquer lugar, desse jeito não dá. Então, mas a resposta, a solução não é cortar a mão fora, e sim controlá-la, manejá-la, treiná-la para ela trabalhar a nosso favor. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. E é exatamente isso que desejo ensinar com esse livro. Gente, que básico aqui, então, que ele está dizendo, né? Que a gente só precisa aprender a treinar a nossa mente, que ela é uma ferramenta excepcional. Se a nossa vida não está interessante, a nossa realidade não está como a gente deseja, é porque a nossa mente não está trabalhando sob o nosso comando, nós estamos deixando ela livre ali, à deriva. E ali, como uma mão que fica nos dando tapa, nos agredindo o tempo todo, é isso a realidade que ela vai criar para a gente. E aí ele diz que o maior segredo, então, é saber, não diz que é o maior segredo, mas um dos segredos, então, da mente milionária, um outro aqui, é saber treinar e manejar a própria mente, pois é o maior talento que a gente pode ter na vida, se a gente souber fazer isso. E aí o princípio de riqueza. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. E até foi bom que aí ficou repetido 3 vezes, porque eu acredito que isso tem que ficar mesmo marcado. Olha, a gente tem que lembrar disso quando terminar o livro, não é? Como é que você treina a sua mente? Começando pela observação. Note como sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outras que o fortaleçam. E onde você encontra esses modos de pensar? Aqui mesmo, nesse livro. Todas as declarações contidas nestas páginas são modos de pensar que transmitem força e êxito. Então, aqui ele deu a receita e mostrou a farmácia, onde é que a gente compra o remédio. Aqui mesmo no livro ele está trazendo. Porque quando a gente está ali com uma emoção negativa, um pensamento negativo, que são como convidados em uma festa, se eles entram, chegam ali e ninguém aparece, o pessoal observa, todo mundo observa quem convidou isso aí, mas ninguém conversa com ele, ninguém serve nada, ele sai, ele vai embora, ele mesmo, por ele próprio. Mas se todo mundo vem conversar e convida ele para sentar e traz bebida, comida, dança com ele, ele não vai. Se a gente se identifica com o pensamento, é a mesma coisa. Então, temos primeiro que ser observadores conscientes da nossa mente. O Napoleão Hill fala disso também no livro Pensa em Riqueza. E assim, e nessa hora, ele está trazendo mais ainda, a gente observa, está esse pensamento aqui, então eu vou usar eu coloco uma outra coisa ali, ainda solta um cachorro ali, aí ele vai embora mais rápido, que são as declarações que ele traz, onde é que a gente tem essas declarações no livro. E também ali, eu acredito que no Pensa em Riqueza, o Napoleão Hill traz a frase de um escritor francês, que eu não me lembro o nome dele agora, que é também, quando vem um pensamento desse intrusivo, que a gente vê que ele está querendo nos levar ali para uma coisa que não vai criar nada positivo para a gente diz, a cada dia em todos os aspectos, eu me torno melhor, melhor e melhor. E aí, então, vamos ver
como é que fica, depois aqui como é que ele continua. Então esse princípio de riqueza, esse não é o arquivo de riqueza número 16, que está quase terminando, tá bom? Mas eu deixo para continuar no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado de tudo que ele trouxe nessa parte do livro. Se você tiver gostado, se você quiser deixar a sua curtida, quiser me mandar uma mensagem e quiser compartilhar o vídeo, eu te agradeço muito. Se você quiser dar uma olhada lá nesses outros livros, ou quem sabe em todo o início desse livro aqui, tá lá na playlist no meu canal. Se você quiser, estando lá, se inscrever também, eu te agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!